São Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16. Sabe, meus queridos, não é suficiente conhecer a Deus. Não é suficiente. É preciso experimentar a Deus. Abraão, ele conhecia Deus. E foi por conhecer a Deus que ele pegou o único filho que ele tinha e foi para o Monte Moriá. E vocês não pensem que foi fácil, não. Porque o demônio estava lhe dizendo assim: olha, essa mensagem não vem de Deus. Porque se Deus deu o filho da promessa e disse que a tua descendência vai ser igual às estrelas do céu, Deus não pode estar mandando tu matar aquele que vai ser a tua descendência e que vai trazer a tua descendência como as estrelas do céu. Tinha lógica? Tinha lógica? Tinha lógica. Satanás estava ali subindo, ele pedia assim: olha, é verdade, tem lógica, eu não vou matar. Se eu matar o menino, como é que vai ter descendência igual às estrelas do céu? Abraão conhecia a Deus. E por conhecer a Deus, ele foi fiel a Deus. Ele foi até o Moriá. Mas Abraão só teve uma experiência com Deus quando ele pegou o cutelo para matar o filho. Ele foi no ponto máximo da dor. Ele foi no ponto máximo do sofrimento. E quando ele estava no auge da dor e do sofrimento, da tribulação, da angústia, da aflição, Deus salvou. E ele teve uma grande experiência com Deus. E aí sim, Abraão se tornou um novo homem. Daí para frente, Abraão não tinha dúvida do Deus que ele servia. Você quer ter uma experiência com Deus? Prepare-se para sofrer. Você quer ter uma experiência com Deus? É no meio da dor e do sofrimento. Confie nesse Deus, ainda que você tenha que perder a sua vida. Confie nesse Deus, ainda que você tenha que botar o seu filho no altar e ele venha a falecer. Mas confie nesse Deus, porque esse Deus não falha. Esse é um Deus que tem poder para transformar. Esse é um Deus que tem poder para erguer a cada um de nós e fazer a glória do Senhor resplandecer em nossa vida. Abraão não conhecia só a Deus. Abraão teve uma experiência com Deus. E a nossa igreja está cheia de cristãos que não têm experiências com Deus. Quando você tiver uma experiência com Deus, sua vida vai mudar. Você não será mais o mesmo. As pessoas vão olhar para você e vão ver em você uma pessoa que caminha com Deus. Sabem, meus queridos, o poder do Evangelho eterno é fulminante para destruir o pecado. Quando a gente permite que o poder de Deus, que é o caminho para a salvação de todo aquele que crê, o pecado não resiste. Satanás não pode contra isso. É por isso, irmãos, que nós precisamos olhar para a mensagem do primeiro anjo. Porque ele voou pelo meio do céu. E a mensagem dele é uma mensagem de transformação. Uma mensagem de redenção. Uma mensagem de resgate. Uma mensagem de poder para transformar a cada um de nós e aqueles que estão lá fora. E a razão da pregação é que é chegada a hora do juízo. É chegada a hora do juízo. Mas, meus queridos, é interessante de que o texto bíblico, vamos ler o versículo 7. Eu queria voltar a ler com vocês o versículo 7. Apocalipse 14, 7. Diz assim: dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes da o quê? Queridos amados, é simplesmente incrível o que a palavra de Deus diz aqui. Aqui, a palavra de Deus fala a atitude da igreja diante da seriedade dessa mensagem. Qual é a nossa atitude diante dessa missão de pregar o Evangelho eterno? Qual é a nossa atitude? Primeira atitude, temei a quê? Temei a Deus. Aqueles que vão pregar o Evangelho eterno, aqueles que vão viver o Evangelho eterno, eles vão temer a Deus. À medida que o fim está chegando, os homens estão perdendo o temor a Deus. A vida religiosa está sendo tratada de uma forma leviana. Nós estamos numa mornidão terrível. Às vezes eu fico pensando assim, eu tenho procurado estudar as profecias. Depois que aconteceu essa crise aí, desde outubro do ano passado, eu comecei a estudar mais as profecias e corri para Apocalipse e estou lendo tudo que posso e vendo as notícias. E eu estou interessado para ver o que vai acontecer.
certo? E eu acho que cada um de vocês deviam fazer a mesma coisa, porque agora é a hora de buscar o conhecimento. Agora é a hora de se preparar. E para se preparar, a gente tem que estudar. E eu digo para vocês, claramente, de que nós, à medida que a gente vai estudando mais as profecias, a gente vai comparando os fatos e vendo o que está acontecendo no mundo de hoje, nós realmente começamos a chegar à conclusão de que Jesus está às portas. E eu louvo a Deus porque nesses 4, 5, 6 meses que eu estou estudando, eu encontrei mais 3 ou 4 pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eu. Mas eu só encontrei uns 3, 4. Pode ter certeza disso. Eu só encontrei mais uns 3, 4 que estão preocupados. E não estou aqui julgando que nós somos melhor porque estamos buscando. Mas eu estou só dando um exemplo para vocês de que chegou a hora de parar de viver essa vida religiosa morna que nós estamos vivendo. Chegou a hora da gente colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Chegou a hora da gente permitir que o Evangelho eterno produza uma transformação aqui dentro. E nós realmente nos tornamos novas pessoas, novas criaturas. E começamos a viver esse Evangelho que temos que pregar ao mundo lá fora. Parece que estamos perdendo o temor a Deus. Nós estamos perdendo o temor a Deus. Nós estamos amando as coisas do mundo e estamos gostando das mesmas coisas do mundo. Nós não podemos, irmãos. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que ir à luta, em nome de Jesus, para alcançar a vitória contra essas coisas. A casa dos cristãos está impregnada do demônio vindo pela televisão com aquelas mensagens incríveis, que agora veio até pelos comerciais. O diabo manda as mensagens dele até pelos comerciais. Outro dia estava vendo os desenhos das crianças impregnados de mensagens satânicas na cabeça dos nossos filhos. Nós nem sabemos direito realmente o poder que o diabo tem dentro da nossa casa quando a gente bota aquela televisão. É preciso tomar muito cuidado. Há outros que acham as novelas lindas da Globo. Não é? Eu não vejo nada demais em ver novela. Novela não me afeta, não faz nada. Meus queridos, a novela realmente não faz nada. A única coisa que a novela faz é fazer você ficar infeliz com a tua vida. É só isso. Porque a novela vai te mostrar uma vida mais feliz do que a que tu tem. Só que aquilo é uma novela. E a tua vida não é uma novela. A tua vida é uma realidade. Nós às vezes perdemos tanto tempo com televisão, com internet, com tanta coisa, e nos esquecemos do essencial. Vai chegar o dia que a gente vai largar a televisão, vai largar a internet, e ainda vai jogar os dólares pela rua, e vai querer ouvir a palavra de Deus, e não vai ter a palavra de Deus para a gente ouvir. E agora é o tempo. É o tempo de permitir que o poder do Evangelho nos transforme. Nós estamos perdendo a noção do pecado. Cada dia você devia terminar o dia, pegar uma folha de papel e dizer assim: eu vou escrever aqui nessa folha de papel todos os pecados que eu cometi hoje. E escreva para ver quantos pecados você cometeu. Ou então você vai descobrir que é santo e não sabia. Mas você tem que escrever. Faça essa disciplina toda noite. Talvez no primeiro dia você não vai ter nenhum pecado para escrever. Mas eu te garanto que depois de uma semana forçando a barra e todo dia querendo escrever teus pecados, você vai achar um monte de pecado diariamente que você comete e nem percebe. E se você não tem memória boa, leva uma cadernetinha de pecado dentro do bolso. Cada vez que cometer, anota o pecado. Se você não sabe o que é pecado, você não tem necessidade de um Salvador. E se você não tem necessidade de um Salvador, você tem necessidade de estudar a Bíblia. Para que eu vou estudar a Bíblia se eu não preciso de um Salvador? Se eu me sinto justo? Se eu passo o dia e acho que não pequei, que eu estou ok aos olhos de Deus, que eu estou pronto para enfrentar um tribunal? Essa é a razão porque a igreja está tão fria e indiferente, que a igreja não sabe mais o que é pecado, ninguém se sente pecador, ninguém sente necessidade de um Salvador e ninguém busca mais a Jesus. A partir do momento que você sentir necessidade de salvação, a partir do momento que você se sentir pecador e souber os pecados que você está cometendo, você vai se ajoelhar, vai pedir perdão, vai fazer confissão, vai buscar Deus na tua vida e vai buscar salvação. E isso é o Evangelho eterno. É essa transformação que Deus vai fazer na sua vida. Nós estamos perdendo o temor a Deus sem perceber. Engraçado que o anjo diz que a atitude daqueles que vão pregar o Evangelho eterno é dar glórias a Deus. Temer